Se você quer se tornar um expert em saber a leitura de vela de retração e pegar operações igual essa daqui, um ponto bom de retração, a primeira coisa que você tem que entender é que não é só o ponto de entrada que você vai pegar. Se é um pouquinho em cima, se é mais em cima, você tem que saber se a região que você está operando é uma região forte. Porque não adianta nada você saber um ponto bom, sendo que a região é uma região fraca. É igual nesse cenário aqui, o mercado tinha feito um lote comprador, ele rejeita o lote comprador e fica abaixo, simbolizando que uma região muito forte para operar vendido. Então não foi só o ponto de entrada que foi bom, é que a região também já é uma região boa, e juntando com o ponto de entrada, aí fica muito mais forte a operação. Então para primeiro você ficar bom em onde pegar os melhores pontos de entrada e pegar uma retração ótima, perfeita, primeiro você tem que saber as velas anteriores estão fazendo também. É, por exemplo, os padrões, juntar com o melhor ponto de entrada e também juntar com a melhor região possível, para você ver o nível de análise que você vai ter, que vai ser uma análise muito mais avançada, muito mais profissional, que vai te trazer um nível de acerto muito mais absurdo do que só pegar uma coisa, ou só um ponto de entrada, ou só um ponto de retração, um ponto fraco. Então você tem que saber analisar tudo, o ponto de entrada, a região que o mercado toca, ou seja, o ponto forte e também os padrões anteriores, as velas anteriores. Então é por isso que eu já vou pedir no seu like e olha só o nível que você vai ter de análise. Por exemplo, exatamente nessa região de preço é uma região para você operar vendido. Então você marca ela aqui, mercado rompeu, ele voltou e fez um reteste, ou seja, é um pullback. Ele rompeu para retornar, para retestar a sua marcação, que é uma região aqui, só que não é uma região forte. Ou seja, como eu falei, primeiro, para a sua análise ficar melhor, você precisa de uma região forte. Para aí sim, você saber um ponto bom de entrada, que essa próxima vela aqui a gente pegaria uma venda. Só que qual vai ser o melhor ponto de entrada? Vai ser de abertura? Vai esperar subir um pouquinho? Vai ter que esperar subir mais? Vai depender também de tudo. Da região, que vai ser uma região boa. Do ponto de entrada, que vai depender também do padrão, ou seja, das velas anteriores que você vai analisar. Para aí depois, aí sim, efetuar a operação de venda. Aí vamos de mais um exemplo para você. Aqui ó, a gente tem um lote comprador. Aqui também e aqui também. Quando o mercado consegue romper todos esses lotes compradores e quando voltar ao seu preço, ou seja, fazer uma vela verde retraindo em tudo isso daqui, aí vai ser uma região muito forte. Então a gente não descobriu do nada. A gente viu as velas anteriores que essa região já era uma região muito forte para poder se operar. Então aqui é uma região, aqui é uma região, aqui é uma região, aqui é uma região, demonstrando que o mercado, se ele romper e vier retestar essa marcação, vai ser uma operação forte. Não é somente uma região. Se for somente essa daqui e o mercado rompeu aqui para baixo, retornou para a gente pegar a venda, já é mais fraco. Então você vai tendo uma leitura mais avançada, tendo mais segurança das suas operações. Então você não vai ter incerteza se vai dar bom ou vai dar ruim. E isso, ó, não tô nem falando do ponto de entrada ainda, só tô falando da sua zona de marcação. Então não é só um ponto específico, não é só porque tocou aqui, por exemplo, ó, a gente marcou esse lote de compra, que é sequenciais de velas compradoras aqui, ó, vela verde, vela verde, vela verde, e aqui fez uma reversão. Então esse daqui é um lote comprador. Quando o mercado ele rompeu aqui para baixo, se ele retestar, você vai saber que é uma operação mais fraca, porque só tem um toque aqui, só tem uma região para o mercado ele poder descer. Se tiver mais regiões, por exemplo aqui, ó, isso aqui é uma região forte também, que é um lote comprador, aí você pode marcar, aqui também é um lote comprador, então você pode marcar toda vez que o mercado ele consegue rejeitar aqui, aí sim vai ser mais forte e vai te trazer mais segurança, porque é uma região muito forte para se pegar a operação. E isso depois você vai saber como pegar as melhores operações, os melhores pontos, então não tô falando nem dos pontos, tô falando da região ainda, e também identificar os melhores padrões, ou seja, os padrões das velas anteriores, que você precisa analisar tudo isso para aumentar o seu resultado. Um exemplo claro, que é um exemplo que você não pode pegar uma operação, é tipo assim, ó, se o mercado ele rompe aqui a marcação, que nem aconteceu aqui, e depois ele volta para retestar, e ele retesta, por exemplo, não deixando o pavio aqui na abertura. Isso é ruim, porque não demonstra a parte da pressão do mercado. Se o mercado, por exemplo, ele faz aqui um pavio maior na parte inferior, aí sim, ó, porque essa vela verde deixa o pavio embaixo, demonstrando que o mercado faz uma pressão de baixa. Aí fica mais leitura ainda, fica mais forte a sua operação. Então o gatilho ruim de entrada é quando ele consegue tocar e ele não deixa o pavio na abertura. Então isso já demonstra que o mercado não tem força para ele poder descer. E se ele deixa pavio, vai ser sim uma operação mais forte, porque ela deixou uma pressão de baixa, demonstrou mais força ainda para o mercado ele poder descer e continuar esse seu movimento aqui, ó, de queda. Então por isso tem que ficar muito atento ao padrão também que o mercado está se formando. Ou seja, a primeira coisa, observar
a região, se é uma região forte ou uma região fraca. Se é uma região forte, você já sabe que a sua leitura já vai estar mais assertiva. Depois, quando o mercado rompe, ele vem retestar essa marcação com uma vela verde, quer dizer que ele fez um reteste de preço, fez um pullback, ele retornou a sua marcação para poder aí sim continuar o movimento de venda. Então ele rompeu, como se fosse uma bolinha de ping-pong, ele rompeu, e depois quando ele bate no chão, ele volta para bater no teto e voltar para baixo de novo. É como se fosse um teto. Essa marcação aqui, ó, é um teto para o mercado jogar para baixo de novo. Se o padrão não tá condizente, não tá um padrão, por exemplo, um padrão de reversão, não vai ficar bom, que nem aqui. Se não deixasse pavio na sua abertura, já ia simbolizar que o mercado não fez um padrão de reversão, quer dizer que não é um padrão de reversão, também não é um padrão para operar vendido, é um gatilho muito fraco, ela não deixou pavio na abertura. Aí você sabe que toda vez que faz uma vela verde e não deixa pavio na parte de baixo, quer dizer que ela bloqueia a liquidez. Então, bloqueia os interesses vendedores para você pegar uma venda mais forte. Então, por isso que é bom que ela deixe pavio aqui para melhorar ainda mais a sua operação. Pavio para cima e para baixo. Aí fica bom. E por que pavio na parte de cima também? Porque isso aqui é uma retração. Esse pavio tem a ação dos vendedores que ajuda o mercado a jogar para baixo. E para você ver que a gente não está nem focando nem no operacional em si, a gente está focando na região para você fazer uma operação. Sabendo da região, encaixando com o operacional, aí vai dar muito bom. E como que você vai saber se a região que o mercado conseguiu tocar aqui é um padrão de reversão ou não? Novamente, quando o mercado ele romper essa marcação que não aconteceu aqui e faz uma vela verde tocando aqui na marcação, o padrão de reversão ele vai se tornar ou duas velas verdes, onde o corpo da segunda vela não consiga romper o pavio da parte superior dessa vela anterior, que será dessa vela de compra, e deixando um pavio mais alto aqui, ó, ou na parte de cima, ou na parte de baixo, ou na parte da máxima, ou na parte da mínima. Isso é um padrão muito fortíssimo para você operar de venda, é um padrão de reversão, isso já demonstra fraqueza de mercado. Então, não é que naquele exemplo que eu falei, que é uma vela verde tocando aqui, esse exemplo é muito mais fraco, porque ela não demonstra um padrão de reversão. Isso aqui não é um padrão de reversão, mas daqui, ó, já é. Porque demonstra uma fraqueza de preço. Aí sim, se demonstrar fraqueza na compra, já temos uma região muito forte para o mercado ele poder reverter. Quando ele rompe, volta, retesta a marcação, aí você operar vendido mais forte, porque é uma zona muito forte junto com o padrão. E agora sim, por último, a gente vai decidir o nosso ponto de entrada. Então lembrando, primeira coisa, a gente definiu a nossa região que a gente vai operar, são sempre regiões fortes de preço, nunca uma região fraca. Segundo, você observar o padrão do gráfico, observar as velas anteriores, o que ela está fazendo, está demonstrando força para o mercado subir ou força para o mercado descer, ou seja, fraqueza para compra, para você pegar uma venda, porque se você vai pegar uma venda tem que ter fraqueza na compra, para aí ficar mais assertivo ainda. Então se definiu o seu ponto de entrada, a sua região forte, se definiu também o padrão do mercado para poder operar vendido ou comprado, no caso aqui é uma venda, então tem que ter uma fraqueza nessa região para ter mais ainda força vendedora, jogando o mercado para baixo. Agora sim, por último, você vai definir aonde vai ser o seu melhor ponto de entrada. Por exemplo, aqui, não é as regiões fortes que eu marquei? Aqui, 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 porque é um lote de compra. Quando o mercado rompe e faz a vela verde tocando aqui na marcação, você vai estar se perguntando qual vai ser melhor o momento de entrada. Se vai ser quando a vela nascer, se vai ser quando a vela já descer um pouquinho, ou se ela subir um pouquinho para você pegar a venda. Qual que vai ser? Vai depender do contexto e do cenário. O contexto é observar essa visão geral, ó. Tudo que está aqui, ó, vai ser o contexto do gráfico. Por exemplo, aqui temos um fundo. Se o mercado não conseguir esbarrar nesse fundo ainda, ó, ele tem espaço para chegar. Então isso já é um ponto positivo, já é um ponto que o mercado ele pode vir buscar o fundo, porque se ele consegue retrair aqui embaixo, ó, já fica ruim, porque ele já está fazendo essa estrutura de preço, ó, tá indo para cima, voltando, indo para cima, voltando para depois subir. Então, mesmo a leitura sendo forte, mesmo a região sendo forte, mesmo você já definindo o padrão que você está operando, que é um padrão de reversão, é um padrão de fraqueza, não adianta de nada se você não observar o fundo, o alvo que o mercado pode chegar. Aí, novamente, como falei, o seu ponto de entrada vai definir muito em cima disso. Se o mercado não deu o alvo, que seria nesse fundo aqui, se o mercado tem liquidez para venda para buscar, ou seja, tem pavio do fechamento de venda. Então é só olhar aqui para trás, ó, tem pavio de venda? Temos esse daqui, ó. Então o pavio pendente para o mercado poder buscar. Você pode até marcar aqui, ó, para você saber que o mercado ele vai buscar exatamente aqui, ó, essa região, exatamente esse pavio, porque não tem como o mercado descer sem ter liquidez. Tem que observar aonde o mercado ele pode chegar, que é exatamente aqui, ó. Ele vai estar caindo até chegar aqui, para depois assim renovar mais liquidez para o mercado subir, descer e fazer renovações de liquidez. Então o ponto ótimo que a gente estava aqui, que a gente escolheu, é esse daqui, ó. Então a gente já definiu o ponto ótimo de operação, já definimos também o padrão que o mercado ele vai tocar aqui na nossa região, e agora a gente precisa definir o nosso momento de entrada. Qual vai ser o nosso ponto?
Porque antes a gente só estava filtrando como vai ser a nossa operação. Agora vai chegar o nosso ponto de entrada. Se o mercado ainda não deu alvo, tá tudo certinho, fez uma fraqueza de preço, tem uma região muito forte, aí você já pode pegar uma operação de abertura e mais 2 taxas aqui na liquidez, que seria esse pavio do fechamento dessa vela verde. E por que exatamente nesse pavio? Porque é um pavio pendente, é igual na venda, ó. Se o mercado vai buscar essa liquidez de venda, temos que observar também a liquidez de compra que ele pode buscar. Não tem como observar só um ou outro, tem que observar os dois, tanto para operar vendido, porque se você vai operar vendido, ele tem que buscar alguma coisa, tem que buscar a venda, e se você vai operar comprado, ele tem que buscar alguma coisa, que é a liquidez de compra. Então, tem que observar as duas coisas. Então, observamos liquidez de venda, que ele vai vir buscar aqui, pra gente operar vendido, que vai ajudar ainda mais, e a gente vai observar a liquidez de compra, que no caso seria esse pavio aqui, ó. Então, dessa vela verde aqui, ela não deixou um pavio do fechamento exatamente aqui, que vai ser um ponto de entrada. Eu posso pegar uma de abertura, porque ela pode descer direto, eu espero subir mais um pouco e pego mais 2 taxas exatamente nessa região, nessa mesma operação. Então tô falando, eu pego uma entrada aqui, depois espero acabar e depois pego mais 2 aqui. Não, é na mesma entrada. Você pega uma taxa aqui, ou seja, você pega um clique aqui nessa mesma vela que tá nascendo e pega mais 2 cliques, ó, mais 2 taxinhas de venda, exatamente quando o mercado ele bater aqui na liquidez, bater exatamente nesse ponto, nesse pavio do fechamento dessa vela verde. Lembrando, a vela verde, o pavio do fechamento é sempre na parte superior. É exatamente aqui que o mercado ele pode retrair, e mesmo que ele termine na vela verde ou vermelha, a gente não quer acreditar que a cor da vela vai ser uma vela vermelha se a gente vai operar vendido. A gente quer acreditar que pelo menos o ponto de entrada que a gente pegou, ele ficou abaixo. Então se a gente pegou mais em cima, a entrada em si tem que ficar abaixo para a gente ganhar a nossa operação. E essas estratégias que a gente utiliza de retração vale para qualquer tempo gráfico, de M1, retração de M5, M10, M15, independente. Só que eu utilizo em M1 porque é o que eu acho mais fácil. Ele acontece mais rápido do que você ficar muito tempo no gráfico. Seria de M5, M15, M10. Você vai ficar horas e horas na frente do gráfico e não faz sentido. Então nessa aula você aprendeu a melhor região para você operar, o melhor padrão, que é um padrão de fraqueza, um padrão de reversão e também o melhor ponto de entrada. Então não é só definir o ponto de entrada não. Tem que definir esses 3 para você conseguir uma operação muito mais assertiva e com muito mais segurança. E falando em segurança, se você quer operar junto comigo, com tela compartilhada, 100% ao vivo, entra aqui embaixo, ó, no grupo 100% gratuito no meu Telegram, que todo dia, 7h30, a gente faz live para você operar junto comigo. E mesmo que você não saiba operar, não tem problema, porque é lá que a gente vai forrar todo mundo junto. E assiste essa próxima aula aqui, que são os 3 principais erros que você está cometendo, que é um erro ridículo, porque se você cometer esses erros, você não vai conseguir nenhum tipo de resultado. Então já assiste esse vídeo aqui.